O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Apresentação. Após realizar o trabalho com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, trazendo seu texto para uma leitura mais fácil e acessível, recebemos inúmeras solicitações, por e-mail e pessoalmente, para que estendêssemos o mesmo conceito, leitura fácil e acessível, ao Livro dos Espíritos. Tomada a decisão de trabalhar neste empreendimento, renovamos nossa surpresa com a maravilha que esta obra representa, com a sequência das perguntas e com a clareza das respostas. Consideramos o Livro dos Espíritos uma das maiores obras já recebidas pela humanidade, pelas informações que trouxe sobre assuntos tão importantes e decisivos. Seus ensinamentos obrigam o homem a pensar no que ele representa para si, para seus semelhantes, para o planeta em que vive e principalmente para o universo, do qual é parte integrante. Todo aquele que ler este livro com a atenção que o assunto merece ficará sensibilizado, pois ele toca até mesmo os mais incrédulos. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, em Paris, na França, com toda a dificuldade que seu conteúdo representava para a época. Pedimos que leiam atentamente a introdução, que apesar de longa, é muito esclarecedora, porque nos dá uma ideia de como a doutrina espírita começou e como sofreu com a oposição dos que não a aceitavam. Também prepara o leitor para um melhor entendimento sobre o assunto que serão abordados. Para tornar a leitura mais suave, precisamos dividir os textos mais longos em vários parágrafos, sem prejuízo do conteúdo. Utilizamos esse recurso nos comentários de Kardec e em algumas respostas dos espíritos. Obras deste porte certamente possuem o respaldo de espíritos superiores, que se dignam a vir esclarecer-nos sobre questões tão importantes e que perturbam as gerações desde o início dos tempos. Allan Kardec sacrificou seu repouso, sua saúde e até mesmo a sua vida ao ideal que abraçou, ou seja, codificar a doutrina espírita. Seus adversários não lhe deram tréguas, e ele precisou perseverar muito para que recebêssemos dos espíritos esse verdadeiro presente divino. Tributemos então ao grande codificador nosso profundo respeito e admiração. A leitura deste livro mudou para melhor nossos conceitos e a maneira de como encarar a vida. Esperamos também possa mudar a sua. Desejamos a todos uma boa leitura. Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem e para onde vai, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Allan Kardec, A Gênese, capítulo 1, item 30. Introdução ao estudo da doutrina espírita. 1. Espírita e Espiritismo. Para designar coisas novas, são necessárias palavras novas. A clareza de uma língua assim exige, a fim de evitar que uma palavra tenha vários significados. As palavras espiritualismo, espiritualista e espiritual possuem significados bem definidos. E acrescentar a essas palavras um novo significado para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar ainda mais os casos, já tão numerosos, de palavras que possuem vários significados. De fato, o espiritualismo é o oposto do materialismo, e qualquer um que acreditar ter em si mesmo algo além da matéria é espiritualista. Entretanto, isso não significa que tenha que acreditar na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo material. No lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos, para designar a nova crença, as palavras espírita e espiritismo, que, por lembrarem as anteriores, ficam perfeitamente inteligíveis, reservando à palavra espiritualismo o sentido que lhe é próprio. Assim,
A doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, que são os seres do mundo invisível. Os seguidores do espiritismo serão os espíritas. De uma maneira específica, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, de uma maneira geral, menos específica. Ele reporta a doutrina espiritualista, porque esta doutrina também admite a existência dos espíritos. Esta é a razão pela qual o Livro dos Espíritos traz em seu início, antes do título, a referência Filosofia Espiritualista. Observações. Espiritualismo é a doutrina filosófica que admite a existência do espírito com a realidade fundamental. Entende que o espírito encontra-se num grau superior à matéria e que a sua origem antecede a própria matéria. Espiritualista é todo aquele que acredita possuir em si algo mais do que o corpo físico, ao qual dá o nome de alma, espírito, essência, etc. Mas isso não significa que ele seja espírita. Em contrapartida, todo o espírita é espiritualista. Espiritual é tudo o que é relativo ao espírito, ou seja, não possui corpo físico, não é material. Espíritos. O termo espírito tem a origem no latim spiritus, significando respiração ou sopro. Também pode se referir à alma, coragem, vigor. 2. Alma, princípio vital, fluido vital. A palavra alma, sobre a qual é necessário que todos se entendam, tem sido objeto de muita controvérsia por falta de um significado que a define com precisão. A alma é a base, é o ponto de partida de toda a doutrina moral. As divergências de opiniões sobre a natureza da alma provêm do significado particular que cada um dá a essa palavra. Um idioma perfeito, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Os 3 significados para a palavra alma podem ser assim apresentados, segundo 3 entendimentos distintos. Primeiro, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e extingue-se com a vida. É um materialismo puro. Utilizando-se esse significado para a palavra alma, é que se diz que um instrumento rachado, que não produz mais som, não possui alma. De acordo com essa opinião, a alma seria um efeito, uma consequência e não uma causa. Segundo, a alma é o princípio da inteligência, agente universal, do qual cada ser absorve uma determinada parcela. De acordo com esse significado, haveria no universo apenas uma única alma, que distribuiria suas centelhas entre os diversos seres inteligentes durante suas vidas. Após a morte, cada centelha retornaria à fonte comum, onde se misturaria com o todo, assim como os rios que voltam para o mar. Este significado é diferente do anterior, pois nessa hipótese existe em nós algo além da matéria e resta alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada restasse, pois a alma, ao retornar para o todo de onde veio, perderia sua individualidade, e assim não teríamos mais a consciência de nós mesmos. De acordo com esse significado, a alma universal seria Deus, a cada ser uma pequena parcela da divindade. É uma variante da doutrina panteísta. Terceiro, a alma é um ser moral que não se confunde com o outro. É independente da matéria e conserva sua individualidade após a morte do corpo físico. Este conceito é o mais aceito, pois a ideia de um ser que sobrevive ao corpo é uma crença instintiva e não é fruto de nenhum ensinamento. Essa ideia está no íntimo de todos os povos, qualquer que seja o grau de sua civilização. Esse ensinamento segundo o qual a alma é a causa e não a consequência é dos espiritualistas. Sem entrar no mérito dos 3 significados, e considerando apenas o aspecto linguístico da questão, pode-se dizer que a palavra alma corresponde a 3 ideias distintas. Assim, para um melhor entendimento,
cada ideia precisaria de uma palavra específica. Portanto, a palavra alma possui 3 significados. A cada pessoa, olhando do seu ponto de vista, pode defini-la como quiser. A dificuldade está no idioma que dispõe de apenas uma palavra para exprimir 3 ideias distintas. A fim de evitar qualquer equívoco, o correto seria atribuir ao significado da palavra alma uma dessas 3 ideias. A escolha é indiferente, desde que todos se entendam, pois tudo não passa de uma questão de convenção. Preferimos usar o terceiro significado por ser o mais comum e por parecer mais lógico, ou seja, a alma é o ser imaterial e individual, que reside em nós e continua existindo após a morte do corpo físico. Mesmo que esse ser imaterial e individual não existisse, fosse apenas um produto da imaginação, ainda assim seria preciso uma palavra para designá-lo. Na ausência de uma palavra específica para cada uma das outras 2 ideias ao que corresponde a palavra alma, chamaremos de princípio vital. É o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua origem, o que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. O princípio vital é um elemento distinto e independente, uma vez que pode existir vida sem a faculdade de pensar. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia que nos dá o princípio vital. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz quando a matéria se encontra em determinada circunstância. Para outros, e esta é a ideia mais comum, o princípio vital se encontra num fluido especial, espalhado por todo o universo, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, assim como vemos corpos inertes absorverem a luz. Este seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, é o mesmo fluido elétrico animalizado, também conhecido por fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, existem fatos que ninguém pode contestar, uma vez que eles resultam da observação. Primeiro, os seres orgânicos possuem em si uma força interior que produz o fenômeno da vida, e enquanto essa força existir, a vida também continuará existindo. Segundo, a vida material é comum a todos os seres orgânicos e não depende da inteligência e nem do pensamento. Terceiro, a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de algumas espécies orgânicas. Quarto, entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, existe uma dotada também de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre as demais. É a espécie humana. Observem que a ideia de que existe uma alma não é excluída da teoria materialista e nem da teoria panteísta, mesmo ela possuindo vários significados. O próprio espiritualista pode muito bem entender a alma segundo um dos 2 primeiros significados, sem prejudicar o entendimento que possui do ser imaterial e individual, ao qual ela, a doutrina espiritualista, dará um nome qualquer. Assim, a palavra alma não representa uma opinião, uma única ideia, ela é um ente que cada um compreende como quiser. Essa é a razão de tantas disputas intermináveis. Mesmo usando a palavra alma para designar 3 ideias diferentes, a confusão também seria evitada se acrescentássemos a essa palavra um qualificativo que especificasse o ponto de vista sob o qual ela está sendo utilizada. Desse modo, o termo alma teria um caráter genérico que representaria ao mesmo tempo o princípio da vida material, o princípio da inteligência e o princípio do senso moral. Esses 3 princípios seriam identificados mediante um atributo. Assim como se faz com os gases, por exemplo, o termo genérico gás é diferenciado acrescentando-se a ele as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Então, poderíamos dizer: alma vital, indicando o princípio da vida material, seria como a todos os seres orgânicos,
plantas, animais e homens. Alma intelectual, indicando o princípio da inteligência, que se expressa enquanto existe vida, seria próprio dos animais e dos homens. Alma espírita, indicando a nossa individualidade após a morte do corpo físico, e pertenceria somente aos homens. Como se vê, tudo é uma questão de palavras, mas é uma questão muito importante quando se trata de nos entendermos. Julgamos que é um dever insistir nestas explicações porque a doutrina espírita está alicerçada sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive à morte do corpo físico. Como a palavra alma aparecerá frequentemente no decorrer desta obra, foi necessário definir bem o significado que lhe atribuímos a fim de evitar qualquer engano. Vamos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. Observações. Doutrina panteísta acredita ser Deus, o próprio universo, pelo qual o indivíduo, após a sua morte, seria absorvido por esse mesmo universo. Do grego pan, que significa tudo, e teus, que significa Deus. Azoto, na época de Kardec, o gás nitrogênio era mais conhecido por azoto. O nitrogênio é um gás tão inerte que Lavoisier se referia a ele como azote, azot, que é uma palavra francesa que significa impróprio para manter a vida. 3. As mesas girantes e os opositores da doutrina espírita. A doutrina espírita, como tudo que constitui novidade, possui seus adeptos e seus opositores. Vamos tentar responder a algumas das objeções que os opositores da nova doutrina lhe fazem, examinando se existe fundamento nessas objeções. Não temos a pretensão de convencer a todos, porque existem muitos que acreditam que a luz foi feita exclusivamente para eles. Nosso alvo são as criaturas de boa fé que desejam se instruir, e não aqueles que já possuem ideias pré-concebidas ou definitivamente firmadas contra tudo e contra todos. Demonstraremos que a maior parte das objeções que fazem à doutrina tem a sua origem na observação incompleta dos fatos e num julgamento feito com muita leviandade e precipitação. Recordemos, inicialmente, em ordem cronológica, a série dos fenômenos que deram origem à doutrina espírita. O primeiro fato observado foi o da movimentação de diversos objetos. Esses objetos ficaram popularmente conhecidos com o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parece ter sido observado primeiramente nos Estados Unidos, ou melhor, que se repetiu nesse país, já que era conhecido na mais remota antiguidade, conforme a história nos mostra. A manifestação se produziu acompanhada de circunstâncias estranhas, tais como ruídos esquisitos e pancadas sem causa aparente ou conhecida. Da América, ele se propagou rapidamente pela Europa e por outras partes do mundo. A princípio, muitos não acreditaram, mas depois, com a repetição das experiências, não se pôde mais duvidar da sua realidade. Se tal fenômeno tivesse ficado limitado apenas ao movimento dos objetos materiais, poderia ser explicado por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades daqueles agentes que já conhecemos. Aliás, a eletricidade oferece diariamente novos recursos que facilitam a vida do homem e parece destinada a dar à ciência novas possibilidades no campo do conhecimento. Portanto, não seria impossível que a eletricidade modificada por algum fator ou por qualquer outro agente desconhecido pudesse ser a causa dos movimentos observados. A reunião de muitas pessoas em volta das mesas, aumentando o poder de ação, parecia apoiar essa teoria. Assim, era possível considerar o conjunto dos assistentes como sendo uma pilha múltipla, cuja maior ou menor potência estava na razão direta do número de participantes.
O movimento circular da mesa não apresentava nada de extraordinário, pois ele faz parte da própria natureza. Todos os astros se movem de forma circular. Desse modo, poderíamos ter ali, em escala menor, um reflexo do movimento geral do universo. Ou melhor, uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente com pequenos objetos e em determinadas circunstâncias uma força semelhante à que faz girar os mundos. Mas o movimento nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco, desordenado. Outras vezes a mesa era violentamente sacudida, derrubada, levada numa direção qualquer. Contrariando todas as leis da estática, às vezes a mesa era levantada e mantida em suspensão no espaço, sem nenhum ponto de apoio. Nada havia ainda nesses fatos que não pudesse ser explicado pela ação de um agente físico invisível. Não se vê a eletricidade através dos raios derrubar edifícios, arrancar árvores pela raiz, atirar longe os objetos mais pesados, atrair ou repelir corpos? Supondo que os ruídos incomuns e as pancadas não fossem devido à dilatação normal da madeira, poderiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade, através dos trovões, não produz os ruídos mais violentos? Até aqui, como se observa, tudo poderia estar contido no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse círculo de ideias, as mesas girantes por si só já teriam motivo para um estudo digno e sério por parte dos cientistas. Mas por que isso não aconteceu? É lamentável dizer, mas nesse caso, como em tantos outros semelhantes, isso se deveu à leviandade do espírito humano. A indiferença dos intelectuais foi motivada, sobretudo, porque o objeto principal das experiências era uma simples mesa. Muitas vezes uma palavra dita por alguém de reconhecida autoridade intelectual e moral tem uma influência muito grande sobre as situações sérias e graves. O movimento poderia ter sido transmitido a um objeto qualquer, mas a ideia das mesas prevaleceu. Primeiro, por sua comodidade. Segundo, porque além de serem mais cômodas, ao redor delas, as pessoas sentam-se com maior naturalidade. Às vezes, aqueles que julgam superiores são tão infantis que não seriam impossível que tenham considerado deprimente ocuparem-se com o que convencionou chamar de a dança das mesas. É bem provável que, se o fenômeno observado por Galvani, a geração de eletricidade em coxas de rãs dissecadas, fosse observado por pessoas comuns, talvez tivesse sido relegado ao terreno da brincadeira da varinha mágica. De fato, qual o cientista que não teria julgado uma indignidade ocupar-se com o que ficou conhecida como a dança das rãs? Os cientistas modestos que se dispuseram a observar as mesas girantes, acreditando que a natureza poderia não ter lhes dado a última palavra, quiseram ver para tranquilizar as suas consciências e concluíram por negar o fenômeno. Isso ocorreu porque a manifestação nem sempre lhes correspondeu às expectativas e também pelo fato de não se reproduzir constantemente conforme suas vontades e de acordo com o seu modo de experimentação. Apesar da negativa, as mesas continuaram a girar e, assim como Galileu, também podemos dizer, e contudo elas se movem. Os fatos se multiplicaram de tal maneira que hoje pertencem ao domínio público e é preciso apenas encontrar para eles uma explicação racional. Seria possível negar a realidade de um fenômeno pelo fato dele não se reproduzir de um modo sempre idêntico de acordo com a vontade e as existências do observador? Os fenômenos da eletricidade e da química também não estão subordinados a certas condições? É correto negá-los porque não se reproduzem fora dessas condições? Portanto, o que pode haver de estranho no fato de que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também precise de determinadas condições para se realizar?
O observador não pode querer que o fenômeno se realize segundo a sua vontade, ou que obedeça tão somente a leis já conhecidas. Será que ele não deve considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis? Para conhecer essas novas leis, é preciso estudar as circunstâncias em que os fatos se produzem. E esse estudo só pode ser resultado de uma observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Algumas pessoas alegam que existem fraudes evidentes. Em primeiro lugar, precisamos estar certos de que essas pessoas não tomaram por fraudes os efeitos que não conseguiram explicar. Mais ou menos como o camponês que confundiu um eminente professor de física que fazia experiências com um mágico habilidoso. Admitindo-se que a fraude tenha ocorrido algumas vezes, seria isso motivo para negar o fato? Deveríamos negar a física porque existem ilusionistas e mágicos que dão a si mesmo o título de físicos? Aliás, é preciso levar em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em enganar. Seria tudo isso uma simples brincadeira? Até pode-se aceitar que uma pessoa se divirta por um tempo, mas uma brincadeira prolongada indefinidamente seria cansativa tanto para quem a faz quanto para quem a assiste. As mesas girantes não parecem estar enquadradas na categoria de uma brincadeira, e muito menos de uma mistificação, uma vez que elas se propagaram pelo mundo inteiro. Sempre entre as pessoas mais sérias, mais honradas e mais esclarecidas. Deveria haver, então, alguma coisa tão extraordinária quanto o próprio fenômeno. Observações. Estática é o ramo da física que estuda o equilíbrio dos corpos quando submetidos à ação de forças. Luigi Galvani, médico e físico italiano, 1737 a 1798. A partir de estudos realizados em coxas de rãs dissecadas, descobriu que músculos e células nervosas eram capazes de produzir eletricidade. Essa eletricidade ficou conhecida como eletricidade galvânica. Mais tarde, Galvani demonstrou que essa eletricidade era originada por reações químicas. Seus estudos contribuíram para o conhecimento do fluido nervoso e, posteriormente, para a descoberta da pilha elétrica. Galileu Galilei, físico, matemático e astrônomo italiano, 1564 a 1642. Foi o primeiro a contestar as afirmações de Aristóteles, ao afirmar que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol. Por essa afirmação, foi acusado de herege. Em 1633, foi obrigado a retratar-se diante dos tribunais da Inquisição e negar que a Terra se movia ao redor do Sol. Foi nessa ocasião que teria murmurado a célebre frase "Et pour se mouve", e no entanto ela se move. 4. As mesas girantes e as manifestações inteligentes. Se os fenômenos que observamos tivessem ficado restritos a movimento dos objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas. Mas não foi isso que ocorreu. As manifestações nos colocaram no caminho de fatos incomuns e especiais. Foi descoberto, não sabemos ao certo por iniciativa de quem, que a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Essa descoberta abriu um campo totalmente novo para observações. Era o véu que se levantava sobre muitos mistérios. A questão era a seguinte: será que existe mesmo nessas manifestações uma força inteligente? Se essa força existe, o que ela realmente é? Qual a sua natureza? Qual a sua origem? Está acima da humanidade? Todas essas questões decorrem da primeira. Será que existe uma força inteligente?
As primeiras manifestações inteligentes que se produziram foram por meio de mesas que se levantavam, e como um dos pés dava um certo número de batidas, respondendo desse modo sim ou não a uma pergunta feita. Por convenção, usava-se uma batida para sim e 2 para não. Até esse ponto, os decrentes podiam dizer que se tratava de uma simples coincidência. Posteriormente, foram conseguidas respostas com frases mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto. Para cada letra do alfabeto foi atribuída um número determinado de batidas. Assim eram formuladas frases que respondiam às perguntas propostas. A precisão das respostas e sua correlação com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso que dava as respostas, interrogado sobre a sua natureza, declarou ser um espírito, deu o seu nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Existe aqui um fato muito importante que convém ressaltar. Ninguém havia pensado em espíritos como um meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra espírito. Muitas vezes, nas ciências exatas, se formulam hipóteses para se ter uma base de raciocínio, mas isso não ocorreu nesse caso. O meio de comunicação através das mesas era demorado e incômodo. Foi o próprio espírito que indicou um meio mais fácil. Solicitou que se adaptasse um lápis na extremidade de um pequeno cesto e colocasse o mesmo sobre uma folha de papel. O cesto foi posto em movimento pela mesma força oculta que fazia girar as mesas. Mas ao invés de um simples movimento regular, o lápis traçou por si mesmo letras que formavam palavras, frases e texto contendo várias páginas, abordando as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com tanta rapidez, como se estivesse escrevendo com a mão. Esse conselho foi dado simultaneamente nos Estados Unidos da América, na França e em diversos países. Eis os termos que foram utilizados em Paris no dia 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina espírita, e que há muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vai buscar no quarto, ao lado, a cestinha, prende nela um lápis, coloca-a sobre uma folha de papel e põe teus dedos sobre a borda da cesta. Alguns instantes após a cesta, começou a se mover e o lápis escreveu, de forma bem legível, esta frase: proíbo-o expressamente de transmitir a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da próxima vez que escrever, escreverei melhor. A natureza era a forma do objeto ao qual o lápis era amarrado, não tinham a menor importância. Por isso, muitas pessoas se utilizaram de uma prancheta pequena, por ser esta muito mais cômoda. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento sob a influência de um médium. Os médiuns são apenas pessoas dotadas de uma força especial e que conseguem fazer a intermediação entre os espíritos e os homens. As condições que originam esta força especial são resultantes de causas, ao mesmo tempo, físicas e morais ainda desconhecidas, pois encontramos médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. A mediunidade é uma faculdade que pode ser aprimorada, ou melhor, pode ser desenvolvida pelo exercício. Observações. Metafísica, parte da filosofia que estuda a essência das coisas e dos seres. Suas causas primárias é um conhecimento geral e abstrato. Faculdade. Esta palavra aparecerá várias vezes nesta obra e pode também ser entendida como uma capacidade, uma aptidão, um dom natural. 5. O surgimento da psicografia. Mais tarde, o médium percebeu que para escrever podia pegar o lápis diretamente com a própria mão, com a necessidade da cesta ou da prancheta. Assim, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje, é o meio mais empregado, visto que o número de pessoas dotadas dessa aptidão é muito grande e cresce todos os dias.
Com o tempo, a experiência nos mostrou muitas outras variedades da faculdade mediúnica. Constatou-se que as comunicações podiam ser transmitidas pela fala, pela audição, pela visão, pelo tato e até mesmo pela escrita direta dos espíritos, sem a interferência da mão do médium nem do lápis. Obtida a comunicação, havia um ponto essencial a ser considerado: a participação do médium nas respostas, através de sua influência mecânica e moral. Graças a uma observação atenta, 2 aspectos importantes tornaram possível resolver essa questão. O primeiro aspecto foi observar de que modo a cesta se movia sob a influência do médium, que colocava apenas a ponta dos dedos sobre a borda da cesta, demonstrando ser impossível impor a ela qualquer direção. Essa impossibilidade torna-se mais evidente quando 2 ou 3 pessoas colocam, ao mesmo tempo, a ponta dos dedos nas bordas de uma mesma cesta. Para que houvesse a influência das 3 pessoas sobre o movimento da cesta, seria preciso uma concordância verdadeiramente fenomenal entre elas. Além disso, seria preciso também uma concordância de pensamentos muito grande para que pudessem se entender quanto à resposta a ser dada à questão formulada. Outro fato que comprova a não influência do médium sobre o que está sendo escrito é a mudança radical de caligrafia, de acordo com o espírito que se manifesta. Como cada espírito possui uma caligrafia própria, o médium precisaria lembrar qual espírito está escrevendo para mudar sua escrita. Ele ia imitar a caligrafia, o que obviamente é inviável. O segundo aspecto resulta da própria natureza das respostas, que quando tratam de questões científicas ou de difícil compreensão, coloca-se além do alcance intelectual do médium, que muitas vezes não tem consciência daquilo que escreve sob a influência do espírito. Com frequência, o médium não ouve ou não compreende a questão proposta, uma vez que a pergunta pode ser feita mentalmente ou num idioma que o médium não conhece, e a resposta pode ser dada por escrito ou no idioma em que a pergunta foi formulada. Muitas vezes, a cesta escreve espontaneamente, sem que ninguém tenha perguntado nada, sobre um assunto qualquer e inteiramente inesperado. Em alguns casos, as respostas revelam muita sabedoria, profundidade e um alto senso de oportunidade. Contém pensamentos tão elevados e sublimes que só podem vir de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Outras vezes as respostas são tão levianas e vulgares que o bom senso recusa acreditar que procedem da mesma fonte. Somente a diversidade das inteligências que se manifestam pode explicar respostas tão diferentes. Esta obra explicará de maneira bem clara se essas inteligências encontram-se na humanidade ou fora dela. E serão os próprios espíritos que virão nos esclarecer. Portanto, temos aqui fenômenos evidentes, incontestáveis, que ocorrem fora do círculo habitual de nossas observações. Porém, não ocorrem de modo misterioso. Ao contrário, produzem a luz do dia e todos podem ver e constatar. Esses fenômenos não são privilégios de apenas um indivíduo, visto que milhares de pessoas se repetem à vontade todos os dias. Assim, eles saem do domínio puramente físico, pois revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade. Muitas teorias foram formuladas a respeito dessas manifestações. Vamos examiná-las em breve e veremos se explicam todos os fatos que foram produzidos. Por enquanto, vemos apenas admitir a existência de seres diferentes dos humanos, pois que esta é a explicação dada pelas inteligências que se manifestam. E vejamos o que nos dizem. 6. Resumo dos principais pontos da doutrina espírita. Os seres que se comunicam chamam a si mesmos de espíritos e, pelo menos alguns, declaram que já viveram na Terra.
Eles constituem o mundo espiritual, assim como nós constituímos o mundo corporal, enquanto estivermos encarnados. Resumimos aqui, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que os Espíritos nos transmitiram, para que possamos responder mais facilmente a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou material e possuem corpo físico. Os seres imateriais constituem o mundo invisível ou espiritual e possuem corpo espiritual, ou seja, são os espíritos. O mundo espiritual é o mundo verdadeiro, primitivo, eterno, que já existia e que sobrevive a tudo. O mundo físico é apenas secundário, poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espiritual. Os espíritos se revestem temporariamente de um envoltório material perecível, conhecido por corpo físico, cuja destruição pela morte lhes devolve a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres que possuem corpo físico, Deus escolheu a espécie humana, para a encarnação dos espíritos que já atingiram certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre as demais espécies. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo físico somente o seu envoltório. O homem possui 3 essências. Primeira, o corpo físico, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segunda, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado num corpo físico. Terceira, a ligação ou o fio que une a alma ao corpo físico, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Sendo assim, o homem possui 2 naturezas, a do corpo físico, que é igual à dos animais e de onde provém seus instintos, e a da alma, através da qual participa da natureza dos espíritos. O perispírito que une o espírito ao corpo físico é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, ou seja, do corpo físico. Após a morte, o espírito conserva o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para os homens no estado normal, mas que pode tornar-se visível em determinadas circunstâncias e até mesmo ser tocado, como acontece no fenômeno das aparições. Assim, o espírito não é um ser abstrato indefinido, que somente o pensamento pode conceber. É um ser real, definido e que, em alguns casos, pode ser percebido pelos sentidos da visão, da audição e do tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e também diferem quanto ao poder, inteligência, sabedoria e moralidade. Dessa forma, podemos separá-los em espíritos superiores, distinguem-se dos demais pela sua perfeição, seus conhecimentos, pela proximidade com Deus, pela pureza de seus sentimentos e pelo seu amor ao bem. São os anjos, ou os espíritos puros. Os demais espíritos se distanciam muito dessa perfeição. Espíritos inferiores. Possuem a maioria das nossas paixões inferiores e se satisfazem no mal através do ódio, da inveja, do ciúme, do orgulho, etc. Entre os inferiores existem aqueles que não são nem muito bons nem muito maus, são mais trapaceiros e inconvenientes do que perversos. A malícia e a irresponsabilidade parecem ser a sua diversão. São os espíritos levianos. Os espíritos não permanecem para sempre no mesmo estágio evolutivo. Ao longo do tempo, todos progridem e passam pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse progresso ocorre por meio de encarnação, que para uns é imposta como expiação,
e para outros é oferecidas como missão. A vida material é uma prova ao qual os espíritos precisam se submeter várias vezes, até que tenham atingido a perfeição moral absoluta. Assim, a reencarnação constitui para eles uma espécie de depuração, pois, ao término de cada uma, eles saem mais ou menos purificados. Ao deixar o corpo físico, o espírito retorna ao mundo dos espíritos de onde havia saído, após permanecer um período mais ou menos longo na erraticidade. Ele retorna à vida material, através de uma nova encarnação. O espírito precisa passar por muitas encarnações para evoluir, donde se conclui que todos nós já tivemos várias existências e que ainda teremos muitas outras. A cada existência, um corpo físico. O espírito vai se aperfeiçoando, seja na Terra, seja em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que o espírito pudesse encarnar no corpo de um animal. A cada encarnação, o espírito sempre progride um pouco. Ele nunca retrocede. A rapidez do progresso depende sempre dos esforços que cada um faz para alcançar a perfeição. As qualidades da alma são as mesmas do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um espírito bom. O homem perverso é a encarnação de um espírito inferior. A alma, antes de encarnar, possui a sua individualidade e a conserva após separar-se do corpo físico. Ao retornar ao mundo espiritual, a alma reencontra todos aqueles que conheceu na Terra, e todas as existências anteriores se refletem na sua memória. Portanto, pode lembrar de todo o bem e de todo o mal que praticou. O espírito encarnado está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência, pela elevação e pela depuração de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos inferiores, deixando sobressair a sua natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes planetas do universo. Os espíritos desencarnados não ocupam uma região determinada nem definida no mundo espiritual. Eles estão em todos os lugares no espaço e ao nosso lado. Alguns convivem conosco e fazem parte do nosso dia a dia. É toda uma população invisível que se movimenta ao nosso redor. Os espíritos estão permanentemente agindo sobre o mundo moral e sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria, sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza. São os responsáveis por uma série de fenômenos, até então inexplicados ou mal explicados, e que apenas encontram solução racional no espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos estimulam para o bem, nos auxiliam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus procuram nos atrair para o mal, ficam felizes quando fracassamos e nos identificamos com eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As comunicações ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós, sem que tenhamos conhecimento. Cabe ao nosso julgamento distinguir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da fala ou por meio de outras manifestações materiais, quase sempre através dos médiuns que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Todos os espíritos podem ser evocados, desde aqueles que animaram homens simples, até os que animaram personagens mais ilustres, seja qual for a época em que tenham vivido. Podemos evocar o espírito de nossos parentes,
amigos ou inimigos, e por meio de comunicações escritas ou verbais, obter conselhos, informações sobre a situação em que encontram o mundo espiritual, sobre o que pensam a nosso respeito, assim como as revelações que lhes sejam permitidas fazer-nos. Os espíritos são atraídos pela afinidade com a natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores sentem-se felizes com reuniões sérias, onde predominam o amor ao bem e o desejo sincero dos participantes de se instruírem e de se melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores. Quando os espíritos superiores se afastam, os inferiores se encontram livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre as pessoas fúteis ou guiadas apenas pela curiosidade e em qualquer lugar onde predominam os maus instintos. Não podemos esperar bons conselhos e informações úteis de espíritos inferiores. Deles, só é possível esperar futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto e toda sorte de mistificações, visto que com frequência utilizam nomes respeitados e conhecidos com a finalidade de melhor nos induzir ao erro. É extremamente fácil distinguir os espíritos bons dos maus. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna, nobre, impregnada da mais alta moralidade e isenta de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e sempre têm por objetivo nosso aperfeiçoamento e o bem da humanidade. A linguagem dos espíritos inferiores, ao contrário, é vulgar, inconsequente e até mesmo grosseira. Se às vezes dizem coisas boas e verdadeiras, com maior frequência, dizem coisas falsas e absurdas, por malícia ou por ignorância. Zombam da credulidade dos homens e divertem-se à custa daqueles que lhes dirigem perguntas, incentivando-lhes a vaidade e alimentando seus desejos com falsas esperanças. As comunicações verdadeiramente sérias apenas ocorrem nos centros sérios, naqueles em que todos os membros reúnem-se com pensamentos voltados para o bem. A moral dos espíritos superiores, assim como a do Cristo, se resume neste ensinamento evangélico: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra neste princípio uma regra universal de conduta, mesmo para suas menores ações. Os espíritos superiores nos ensinam que 1. O egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e prendem-nos à matéria. 2. O homem que já nesta existência se desliga da matéria, desprendendo as futilidades mundanas e amando o próximo, se aproxima da natureza espiritual. 3. Cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos concedeu para nos experimentar. 4. O forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir seus semelhantes transgride a lei de Deus. 5. No mundo dos espíritos, nada fica oculto. O hipócrita será desmascarado, e todas as suas ações vergonhosas serão descobertas. 6. A presença inevitável e constante daqueles a quem prejudicamos é um dos constrangimentos que nos estão reservados. 7. Aos estudos de inferioridade e de superioridade dos espíritos correspondem, respectivamente, tristezas e alegrias que desconhecemos na terra. 8. Existem faltas imperdoáveis que a expiação não possa apagar. 9. O homem encontra nas sucessivas existências, através da reencarnação, o meio que lhe permite avançar no caminho do progresso, de acordo com os seus desejos e esforços, rumo à perfeição, que é o seu objetivo final.
Este é o resumo da doutrina espírita, resultante do ensinamento dado pelos espíritos superiores. Vejamos agora as contestações que são feitas à nova doutrina. Observações. Expiação. São reencarnações sofridas onde o espírito sente as consequências do mal que praticou. Através da expiação, ele recebe a oportunidade de resgatar os erros que cometeu em existências anteriores. É uma situação que lhe é imposta até que proceda de acordo com a lei de Deus. A expiação visa o aperfeiçoamento do que proceda de acordo com a lei de Deus. A expiação é o aperfeiçoamento do espírito. Essas reencarnações sempre provocam queixas, desespero e revolta. Missão ou prova é uma tarefa marcada pelo sofrimento e solicitada pelo espírito antes de reencarnar. A missão sempre tem por objetivo acelerar o aperfeiçoamento daquele que a solicita. Erraticidade é o período que o espírito permanece no mundo espiritual. É o intervalo entre uma encarnação e outra. Recordação das existências anteriores. É importante lembrar que a recordação das existências anteriores, após o retorno do espírito ao mundo espiritual, se dá aos poucos e está diretamente ligada ao grau evolutivo em que o espírito já se encontra. Entretanto, mesmo estando desencarnado, existem passagens que o espírito ainda não está pronto para relembrar, e a misericórdia divina o impede de fazê-lo.